E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, nós estamos aproveitando esses momentos para pensarmos um pouco acerca dessa influência espiritual na vida de cada um de nós. Do que nós podemos fazer através da sugestão, do magnetismo, da nossa atração. Estamos, então, nesse capítulo 14, que ele chama de reflexo condicionado específico, em que ele veio trazendo sobre os pródromos da hipnose, mecanismos do fenômeno hipnótico, mecanismo da hipnoterapia. E aí ele começa agora a trazer para a gente objetos e reflexos específicos. E ele nos diz assim: no segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. E aí a gente já pode parar e começar a analisar mesmo, meus amigos, esse estabelecimento de confiança. E vamos trazer, só falando da relação de confiança, né? Nas casas espíritas, muitas vezes a gente reclama muito, porque tem gente até que fala assim, é muita burocracia para entrar num tratamento espiritual. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Por quê? Porque quase sempre é pedido que a pessoa assista a umas 2 reuniões, reunião pública, para conhecer a casa. E aí, nesse momento, quando a pessoa fica muito agoniada, querendo de qualquer jeito entrar para um tratamento específico, é porque, na verdade, ela não conhece a doutrina. Porque sabemos os trabalhos que ocorrem na reunião pública. Existe uma experiência que eu gostaria de trocar com os irmãos, que aconteceu com a nossa querida amiga Lourdes Souza, nossa tia Lourdes. A nossa querida tia Lourdes sempre foi uma espírita convicta, né? Alguém que estudava e que exemplificava. E naquele momento estava ela na secretaria da nossa casa, que era, na verdade, assim, a grande recepção. E aquela pessoa chegou e disse, né, que queria entrar naquele momento, se não falava o tratamento, era o passe de cura. Eu quero entrar passe de cura, eu quero entrar. E ela foi, né, com aquele carinho, com a lucidez dela, explicando: olha, meu irmão, aqui na casa, para entrar no tratamento espiritual, no chamado passe de cura, é necessário que você conheça primeiro a gente. Então você vem, assiste a reunião pública, após a reunião pública você toma o passe, né? Você volta, e aí você gostando, persistindo, aí você vai para a salinha. E aí ele argumentava, tudo isso, e ela respondia à disciplina da casa. Vai valer a pena assistir a reunião pública, ainda mais hoje, que é quarta-feira, é dia do estudo do Evangelho, e ele continuava a argumentar. E naquele momento, a gente era responsável pela evangelização da quarta-feira à tarde. Eu fui apanhar a chave para abrir o nosso Celdinho. E no que eu estou abrindo, eu pego a chave, a conversa ele continua, né? E quando eu saí com a chave, esse senhor sai, ele vê que não conseguiria mesmo, e ele virou e falou assim: agora vê, ela tá falando isso pra mim, porque tá ela ali sentada toda bonitona, com a boca com batom. Se ela tivesse com a dor de cabeça que eu estou sem dormir há mais de 2 dias, ela não falaria isso. Aí eu falei assim: meu amigo, realmente ela não tá com a dor de cabeça que você está, não. Ela tem uma dor de câncer na coluna, extremamente agressiva, né? Mas graças à doutrina espírita, ela consegue ter esse controle, consegue até servir, atender as pessoas. E aí eu fui direto pro Celdinho, não falei mais nada. Quando acabou a reunião, veio a nossa querida amiga Lúcia Moreira e falou assim: Deusa, tem um senhor que acabou a reunião e estava procurando alguém, e com certeza era você pela descrição. E aí era justamente esse senhor, esse irmão, né? E ele virou para mim e falou assim: olha, dona,
Quando a senhora falou aquele negócio pra mim, eu já estava com a dor na minha cabeça, ela ainda colocou mais uma minhoca na minha cabeça. E aí, só de pirraça, eu assisti a reunião. Olha só, gente. E não é que a dor de cabeça passou? E aí nós nos abraçamos, né? Conversamos e tudo. Levei ele de volta para Dona Lourdes, e aí foi a conversa, e essa pessoa até hoje é frequentadora da Casa Espírita. Então, quando ele fala aqui, essa facilidade que eu me entrego à vontade orientadora, essa facilidade tem a ver com a confiança, com a relação de confiança que eu estabeleço. É isto que vai determinar o meu posicionamento. Essa relação de confiança, essa relação de respeito. E para eu confiar, eu tenho que conhecer, meus amigos. Então, e o meu conhecimento não é só alguém chegar e falar assim, olha, aquela casa tem um passe legal, aquele médium tem um trabalho legal, não. Eu tenho que sentir, e olha a coisa interessante que a gente estudou na questão da hipnose, né? O magnetizador toca a mão do paciente e entra no campo magnético dele. É essa a nossa posição. É a gente entrar no campo magnético da Casa Espírita, e a Casa Espírita é entrar no nosso campo magnético também. É por isso que muitas vezes a gente sabe que sempre tem as orientações, né, de se procurar, até para a pessoa servir melhor e tudo, as casas mais perto, os centros espíritas mais perto das suas residências, mas a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem assim. As coisas não acontecem assim por quê? Porque muitas vezes a criatura vai para mais longe, né? A criatura vai para aquela em que ela se identifica. E a gente muitas vezes vai em casas longe, né, da nossa residência, às vezes até longe da cidade, e a gente encontra companheiros de locais também tão longe quanto nós, ou às vezes até mais longe, que frequentam aquela casa há muito tempo. Por quê? Foi estabelecido um padrão de confiança, uma relação magnética, sem contar na adesão ao projeto espiritual da casa. A gente não pode pensar numa instituição divorciada do projeto espiritual da mesma. Então, há um projeto espiritual. E todos nós, médios, trabalhadores, né, usuários, a gente faz parte desse processo. Então, a gente percebe cada vez mais a grande organização da espiritualidade no que toca aos serviços. É uma organização muito perfeita, é uma organização eficaz. Para quê, gente? Para não ficar todo mundo batendo na mesma tecla. Não ficar todo mundo rodando em círculos, né? Em torno de um mesmo item. Então a gente vê que determinadas casas servem para determinados atendimentos, outras para outros. Eu estou lembrando de uma companheira de uma casa espírita do Norte Fluminense. E naquele momento ela conversava, né, com o altivo e também com o doutor Erma através do altivo. Por quê? Uma casa, gente, que o trabalho de evangelização fantástico. Então atraía aquela criançada toda, a criançada ia para a juventude, mas quando chegava na fase adulta da mediunidade, do trabalho mediúnico específico, eles iam para outras casas, né? E quase sempre ali na casa ela tinha o trabalho de evangelização e o trabalho dos passes. Era esse trabalho que ela possuía. Não tinha outro, ela não conseguia montar uma equipe para nenhuma atividade mediúnica específica, como irradiação, como chamado atendimento espiritual, o tratamento espiritual, ela não conseguia. E aí ela perguntou ao doutor Hermes o que ela estava fazendo de errado para não conseguir chegar a esse ponto. E aí o doutor Hermes falou assim, nada de errado, minha filha. Apenas o projeto da sua casa, o projeto desta casa espírita, é formar bons trabalhadores da mediunidade. E esses trabalhadores são formados através do quê? De um trabalho de excelência de evangelização.
Se vocês tivessem foco em outras tarefas, talvez a evangelização não fosse tão preciosa. E eles compunham músicas. Era, assim, naquela época, vamos imaginar, era um trabalho assim, muito de vanguarda, muito bem feito, muito bonito. Por quê? Porque os trabalhadores se empenhavam nesse setor. E aí atraía naturalmente. As crianças adoravam, os jovens também. Mas, na verdade, o projeto da casa era ser uma casa formadora de tarefeiros. Olha que interessante. E a gente, às vezes, dá pra gente pensar, né? Em nossas casas espíritas, a gente fica achando que tem que fazer a mesma tarefa que o outro faz, da mesma forma, do mesmo jeito, porque senão não está completo. E essa questão da completude, ou não, né? Ela está relacionada à fidelidade à tarefa. É por isso, gente, que nós temos que pensar sempre, conforme a Sueli Caldas Schubert tem um livro muito interessante, que são as dimensões espirituais do centro espírita. Se a gente pensar na casa espírita apenas como uma empresa para satisfazer a caprichos humanos, a gente sai fora desse grande projeto, né, dessa grande organização. Então a gente tem que estar assim, muito atento, muito ligado, muito centrado dentro dessas propostas, né? Para quê? Para que seja estabelecida uma relação de confiança. E aí vamos pensar que confiança é essa. Entre os trabalhadores espirituais das equipes que compõem a casa. Entre os trabalhadores espirituais e os trabalhadores humanos. E até entre os trabalhadores humanos, porque quando a gente trabalha sobre uma base sólida, sobre um alicerce seguro, a gente se sente muito mais à vontade. E aí o fluxo é muito mais tranquilo, muito mais feliz. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo, em que estamos estudando a belíssima obra de André Luiz. Nesse momento, a obra é Mecanismos da Mediunidade. Estamos no capítulo 14, que ele intitulou de Reflexo Condicionado Específico. E estamos estudando o subtema Objetos e Reflexos Específicos. E aí a gente vai voltar só um pouquinho, né? Porque a gente conversou um pouco, para a gente não se perder. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnada das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. Então, gente, é o reforço. A gente não está nesse período agora de vacinação, a dose de reforço. Alguns de nós, que nos tratamos pela homeopatia, não tem o reforço imunológico, não tem o reforço que é feito ao remédio. Então, a questão mental também é isso. E aí deu para entender por que as mensagens vêm repetidas, por que a gente vai e volta em determinados estudos. A gente vai, as casas espíritas mesmo, quantas vezes já estudaram, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação. Vai, vem. Principalmente aquelas nossas que fazem o estudo sequencial. Aí vai até o finalzinho, depois volta lá do capítulo 1, e assim vai. Por quê? Essa repetição, ela vai fazer o quê? Vai automatizar. Automatizar o quê, gente? A forma de pensar melhor. É a fixação do aprendizado. É a educação do campo mental, que é mais do que necessária para a gente manter uma saúde, para a gente corrigir um defeito, para a gente chegar ao bom hábito que a gente precisa. E esse estudo contínuo, esse contato contínuo, ele vai fazer com que a gente fique impregnado. Aqui no caso do hipnotizador, do tratamento, é as imagens de saúde e coragem, né? Que a gente recorporifica no pensamento. E a gente pode também pensar no nosso trabalho, na nossa reforma íntima. Meus amigos, é assim.
Todos nós estamos em reforma, todos nós. O trabalho é grande. Mas eu tenho certeza que alguns de nós, ou muitos de nós, poderiam falar assim, olha gente, se não fosse a casa espírita, mesmo com o conhecimento da doutrina, eu acho que eu não chegaria a praticar tal ato ou a ter essa atitude de perdão no momento que ele se surpreende numa atitude nobre. Por quê? Porque há uma impregnação magnética naquele ambiente. Através do contato, a gente se ajuda uns aos outros através dos exemplos que são trazidos. E aí a gente vai ganhando uma firmeza. São ideias do bem. São ideias que vão se fortalecer em nós e estimulam a nossa coragem para o exercício da mudança. Então, é essa impregnação que a fixação, a constância, a repetição de um conteúdo vai trazendo para nós. E ele continua nos falando. E assim procede o enfermo no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise, na linha de ocorrência da moléstia nervosa, de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. E aí vamos olhar isso sendo feito. Muitas vezes o magnetizador ou quem está fazendo o trabalho dá um papelzinho para a pessoa e toda vez que ela segura naquele papelzinho ela fixa a lembrança. E aí dá para entender, meus queridos, as questões dos bentinhos, das benzeduras. Na verdade, é um reforço da sugestão no campo da criatura, porque ela vai pegar naquele objeto, ela vai pegar naquele lenço, ela vai pegar naquele papel diariamente, se for recomendado. Ou então, agora você já está melhor. Você só vai usar esse expediente na hora em que você tiver uma crise, na hora em que você estiver em dificuldade. Então a criatura, quando ela pega, ela automaticamente ela vai reforçar, ela vai recortar todas aquelas sugestões que foram enviadas até ela. Olha que bonito. Ele vai fazer uma recapitulação. E aí, quando ele faz a recapitulação, olha aqui, ele vai arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem, que ele recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. Então já vimos, e aí vamos trazer para a nossa vivência comum. Já vimos que às vezes a gente tem determinadas páginas, e eu vou falar do Evangelho, né, porque é um dos livros mais compulsados, né, mais lidos, mais trabalhados na doutrina espírita. Mas já vimos naquelas páginas que a gente vai e vem? A gente vai e vem. A gente vai e vem muitas vezes. E vai lá e volta, e vai lá e volta, e vai lá e volta, né? E aí a gente acaba, toda vez que eu vou para aquela página, eu me sinto forte. Vocês já viram, e aí os companheiros, né? Eu gosto muito, daquela série Fonte Viva, gosto muito. Então, tem páginas ali que são marcantes. Por exemplo, Nascendo Escabrosa. E aí tem gente até que acha assim, Deus deu uma belíssima memória. Não é a questão da belíssima memória não, meus amigos. É que no momento, imediatamente após eu ter passado um grande golpe, jovem espírita ainda, foi uma situação muito, muito triste. Eu estava com Fonte Viva na mão e eu abri e saiu Nascendo Escabrosa. Para quem quer saber, o título da lição é Nascendo Escabrosa, nunca te deixarei, nem te desampararei, é o dito bíblico. É a lição, o capítulo 41 do livro Fonte Viva. E aí eu li aquela lição com lágrimas, sabe? Com lágrimas. Mas ela foi chegando assim, foi a lágrima do desabafo, pela situação difícil que eu havia passado, mas também foi a certeza que eu estava amparada, porque o dito bíblico falava, nunca te deixarei, nem te desampararei. Então eu sabia que estava amparada ali. E, na verdade, né, esse amparo ficou marcado. Aí, em outras situações, a lição saiu. E aí fica muito marcada mesmo. Então, muitas vezes, diante de uma ameaça, de uma dificuldade, tudo isso, eu já vou certinho para aquele trecho. Olha só, gente.
Eu vou certinho para aquele texto, né? E aí eu vou e leio. E olha a questão da indução. Na hora que eu estou lendo, automaticamente vem à minha mente aquele estado, aquele reforço da saúde mental, da coragem, se recorporifica e eu me sinto forte. Então é isso que ele fala aqui. Então, em alguns casos, é a cura da moléstia nervosa. Mas a gente pode usar também para a cura das nossas moléstias morais, das nossas dificuldades, da nossa falta de fé, da nossa falta de perseverança. Eu estava, e aí a gente está conversando e eu permito trocar algumas questões. Eu estava tendo uma dificuldade em encerrar ou encetar determinadas tarefas. E aí eu até conversei com uma amiga, falei assim, interessante, isso aí não é do meu caráter, eu sou de levar os trabalhos até o fim, eu não sou de deixar a tarefa no meio, pensando, né? Mas aí aquilo foi insistindo mais um momento, eu fui sentindo um amolentamento, eu até já falei no outro momento. E aí eu falei assim, não, isso aí há de ser resolvido. E o que eu fiz? Fui à prece, mas voltei a essa lição. Meus amigos, podem estar certos. Eu fiquei até impressionada com a velocidade, a força e a coragem que eu fui tomada, que o que era para ser feito em mais tempo, houve uma redução. Então, é isso quando ele fala aqui, objetos e reflexos específicos. Então, não é o livro em si, mas é a ideia trazida nessa lição que me ajudou. E eu sei que tem muita gente pensando assim, mas que lição é essa? Então, eu vou dar uma lidinha, tá? Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, é a lição 41, intitulada Nascente Escabrosa. E o dito bíblico é uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se a espessa noite nos envolvesse. E, qual acontece à natureza, sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão de nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e que não existe noite sem alvorecer. Queridos, que lição de fé, que lição de força, que coragem, quando a gente tem a certeza de que está amparado, e a gente tem. Mas páginas como esta vitalizam, revivificam em nós a certeza. E aí a gente vai para o capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas, e essa fé revigorada, a gente acaba transportando as montanhas dessas dificuldades.
que nos atormentam, que nos inquietam, que muitas vezes nos amolentam o caráter, que muitas vezes nos trazem determinados estímulos para a desistência. Então, amigos, é isso que ele fala, né? Não é o objeto, não é o brevezinho, não é o santinho, não é o papelzinho, não. Mas sim, é a atitude que o contato com esses objetos, com esses símbolos, né, vai provocar na nossa mente, para que a gente, assim, possa revitalizar em nós a ideia da lei de Deus, que é do progresso, que é do amor, que é da justiça. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.